Bom dia, bem-vindo à Inteco, aula 25. Então, hoje nós estamos na reta final. Temos essa aula hoje, hoje vamos começar um tema novo de distribuição e desenvolvimento, desenvolvimento econômico, distribuição e pobreza. São umas duas aulas, e depois umas duas aulas de economia brasileira, e depois talvez uma aula de revisão, e daí já temos a prova. E nisso teremos o controle de leitura, que será não nessa segunda, mas na outra segunda-feira. Tá. Depois eu anuncio direito o que vai ser exatamente o tema e etc. Na aula passada, deu um problema lá que tem uma hora que eu mexi aqui e aí fechei o microfone de vocês, aí eu comecei a usar os slides, não estavam aparecendo os slides, tentaram me avisar, mas daí não funcionou. Então eu vou rever aquela parte final, que é bom de qualquer jeito, especialmente porque aquela parte final é mais pesada um pouco, então a gente faz uma recapitulação mais cuidadosa um pouco do que eu faria normalmente, daquele pedaço. E depois a gente passa para desenvolvimento econômico. Então, deixa eu compartilhar aqui. Então, lembrando o que é, onde a gente estava, essa parte toda a gente viu, isso saiu a gente estava vendo mercados de câmbio, taxa de câmbio real, taxa de câmbio nominal, arbitragem, câmbio PPC. Hoje a gente vai ver até na parte de desenvolvimento um uso disso, desse instrumental, da ideia de paridade de poder de compra. E aí, finalmente, a gente chegou nesse pedaço aqui, que é o que a gente chama de macroeconomia aberta. Então, aqui a gente quer pegar um modelo do país, esse aqui, por exemplo, aquela velha identidade que a gente tem, o PIB, a definição de PIB. Identidade quer dizer que, por definição, isso é verdade. É assim que a gente define o PIB. A definição de PIB é tudo que se consome, tudo que se investe, gastos do governo, exportações menos importações. E a gente quer ver nesse contexto como que o mercado de fundos de empréstimos, que é o mercado de crédito, de dinheiro, de capital. Você quer abrir uma fábrica, se não tem dinheiro, você vai lá e pega esse dinheiro emprestado no mercado financeiro. Tem gente demandando e tem gente ofertando. E tem o mercado de câmbio, que foi o tema que a gente viu nas últimas aulas. Tem pessoas querendo comprar divisas, talvez para importar, talvez para viajar, e tem gente querendo vender divisas. Exportadores, quem volta de viagem sobrou dinheiro, por exemplo. E aí, como é que esses dois mercados se ligam? Esse que é o tema. Como é que o mercado de juros se liga com o mercado de câmbio? Esse que é o tema central. Então, vamos só rever esses dois mercados. Então, primeiro, o mercado de fundos de empréstimo. A gente viu como é que surge isso. Mas ele tem a demanda, que é quem vai investir. Quem vai investir demanda capital. Sabe, você teve uma ideia nova, você está querendo abrir um negócio, fazer alguma coisa, mas você não tem capital, você demanda. Você vai para os bancos e diz a quanto vocês estão emprestando dinheiro. Eu preciso de dinheiro, eu te pago de volta daqui a 5 anos. Então, essa é a demanda. Quem que está ofertando são os poupadores. E toda essa parte aqui, eu não vou rever isso, mas a poupança, esse S, é a poupança interna. São as pessoas e firmas que estão poupando. Lembre que a poupança é que você recebeu dinheiro, você conseguiu renda, trabalhou, conseguiu renda, e você consumiu parte da renda, mas sobrou parte. Essa é a poupança. Aí, tipicamente, você põe essa poupança num banco, o sistema financeiro empresta, é ele que intermedia entre oferta e demanda. Então, essa é a poupança interna, e o ILEP é simplesmente a poupança externa. São pessoas no resto do mundo
que também obtiveram renda lá fazendo as coisas deles, consumiram parte da renda, sobrou parte da renda, aí eles vão poupar e eles resolvem poupar, dizer, vamos investir no Brasil. Na verdade, alguém poupa lá, põe nos bancos lá fora e aí esses bancos investem no Brasil, por exemplo. Então, está aqui o mercado de fundos de empréstimos, de fundos emprestáveis, que é um nome meio ruim de falar. Aqui está a demanda, aqui está a oferta, o preço de equilíbrio, vai ter um equilíbrio onde eles se encontram, o preço de equilíbrio, o preço de capital é juros, quem demanda paga juros, quem empresta recebe juros, e tem uma certa quantidade que vai sair disso de equilíbrio. E negativamente inclinado ou positivamente inclinado pelas razões de sempre, e a gente viu isso na outra aula. Então, eu posso decompor a oferta aqui na poupança total, eu posso olhar só a poupança externa. A poupança externa. Então, esse gráfico interessa a gente pelo seguinte, essa noção de que quando o juros real no Brasil sobe, isso atrai poupança externa. Entra dinheiro de fora do Brasil, para investir no Brasil. Ou para investir, fazer investimento direto, fazer uma fábrica, fazer fazendas, abrir negócios, abrir escritórios, abrir armazéns, ou investir no mercado acionário brasileiro. De um jeito ou de outro está entrando dinheiro, capital chinês está entrando, capital nigeriano está entrando, capital canadense está entrando no Brasil. O mais alto que a taxa de juros, por isso que é positivamente inclinado, o mais alto, o mais dessa poupança interna que entra. Então, entra esses dólares, e é isso que vai ligar lá no mercado de câmbio, que esses dólares entram no Brasil, e aí eles querem investir, querem comprar terra, querem contratar pessoas, querem pagar impostos, querem fazer os negócios deles, mas eles não podem fazer com a moeda original deles, eles têm que trocar por reais. Então, eles trocam por reais, então eles ofertam divisas, ofertam dólares, ofertam euros, e aí e essa troca acontece no mercado de câmbio. Então, é assim que essas duas coisas se ligam. E isso é muito importante. Eu mostrei em algumas aulas passadas um gráfico do investimento direto externo no mundo, para que países que o capital está indo. O capital não está só vindo para o Brasil, ele procura as melhores oportunidades que tem no mundo. Então, o primeiro, eu mostrei um gráfico assim de 2010, de 2000 a 2010, e o primeiro lugar era a China, né, o lugar que mais atraía investimento, mas o Brasil era o segundo ou terceiro lugar. Então, o Brasil é uma economia que, quando ela está funcionando, está mais funcionando bem, sem crises políticas e outras coisas, tem muitas oportunidades. Capital entra no Brasil, quer entrar no Brasil. Isso é bom. Se você quer algumas pessoas dizem, não, a gente não quer esse dinheiro externo aqui, vem roubar a gente aqui. Não é verdade. Você põe regras claras, tem que pagar imposto, tem que respeitar as leis, tem que estar sujeito a várias regras, contratos, e aí esse capital entra, gera emprego, gera produção, traz tecnologia, e ainda gera elos com o resto do mundo. Isso é muito bom. E o Brasil, de novo, hoje em dia está ao contrário. Nesses últimos 2, 3 anos, tem capital saindo do Brasil, porque as coisas que você sabe, né? Leia os jornais, você vê que a situação tem muita incerteza, muitos riscos no Brasil. Mas daqui a pouco tudo normaliza de novo e, mais uma vez, o Brasil vai estar atraindo capital. Mas isso depende da taxa de juros. Então, o ponto é esse gráfico está dizendo isso. Quando já tem muito capital querendo entrar no Brasil, a taxa de juros pode cair, porque não precisa ser tão alta para atrair. O Brasil não precisa pagar tanto para atrair esse capital. Tá, aí tem o mercado de câmbio, e o mercado de câmbio está aqui, tem uma demanda por câmbio, e a gente viu quem é que demanda câmbio, é quem quer importar coisas. Então, você é um demandante de câmbio, mesmo que indiretamente. Você quer botar gasolina no seu carro, a gasolina é importada, então alguém teve que comprar dólar para comprar esse petróleo, essa gasolina. Você vai viajar, você vai demandar divisas, tem que levar dinheiro.
qual que é o preço das divisas? É a taxa de câmbio, como a gente viu. Quanto mais caro que ela é, menos que vai ser a demanda. Quanto mais barato que a taxa de câmbio, maior que vai ser a demanda. Hoje, né, ano passado, esse ano, a taxa de câmbio no Brasil está bem caro, o dólar está caro. Tenta viajar para o exterior para você ver. Então a demanda está menor. A oferta está um pouquinho esquisita aqui. A gente não está acostumado a ver uma oferta vertical, assim, totalmente inelástica. Ela não é sensível a preços. Mas isso aqui é uma premissa para facilitar aqui, e a premissa, então, é simplesmente que a oferta de dólares, ela está vindo por causa lá de pessoas que querem investir no Brasil. Eles olharam os juros, falaram, os juros no Brasil está atraente, vamos investir no Brasil. E eles vêm, e uma vez que chegam no Brasil, eles não estão levando em conta, não, mas a taxa de câmbio está cara, está barato, eles não estão levando em conta. Isso é uma simplificação, é claro que eles levam isso em conta. Especialmente hoje em dia, isso é uma coisa que está atraente no Brasil, porque a taxa de câmbio está muito valorizada, muito desvalorizada. Então, alguém entra com $1 bilhão, ele vai comprar muito aqui, mais do que ele comprava uns 5 anos atrás. Vai comprar mais terra, contratar mais trabalhadores, mais tratores, porque o câmbio está desvalorizado. O real está desvalorizado, vai comprar mais real com o mesmo dólar. Mas a premissa aqui é que a pessoa não está olhando isso, eles estão olhando só a taxa de juros. Isso é só para facilitar. E aí, então, aqui está a dinâmica da coisa, isso que a gente fez no final da última aula e em algum momento deu um problema. Então, vou refazer aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar aqui o funcionamento disso, achar o equilíbrio aqui. E aí, como em outras vezes que a gente mexeu com oferta e demanda, a gente vai partir do equilíbrio, dar um choque nele, mudar alguma daquelas variáveis ceteris paribus, dar um choque, ver onde é que muda a oferta e demanda e daí achar um novo equilíbrio e comparar os dois equilíbrios. É isso que a gente quer fazer. Então, vamos começar com o mercado de juros. Tem uma demanda por fundos emprestáveis, por capital, tem uma oferta e automaticamente o mercado vai funcionar, a mágica do mercado, e vai levar a um equilíbrio nesse ponto aqui, que vai ser esses juros, esse vai ser o preço do capital, os juros do equilíbrio, respondendo aos fundamentos aqui de oferta e demanda, e a quantidade não está desenhada, mas tem uma quantidade de capital aqui. Aí a gente pega, então, disso. Então, isso aqui determinou os juros. Vamos levar esses juros para cá. A gente quer ver agora quanta poupança interna vai entrar com esses juros. Porque essa poupança aqui é poupança total, é poupança... São os ofertantes, quem poupou no Brasil, as firmas e o governo poupando, e a poupança externa. Vamos olhar só a poupança externa, que está chamando de ILEP, né? Então, esse é o dinheiro do exterior que entra. Então, esse dinheiro, esses poupadores lá fora estão considerando, será que a gente vai para a Argentina, se a gente vai investir no Canadá, vamos investir em Botsuana. Então, estão considerando as opções. Aí eles olham, qual que é a taxa de juros no Brasil? Diz, deixa eu dar uma olhada no mercado de juros lá no Brasil. Eles veem, está aqui, a taxa de juros é essa. E aí, o maior que ela for a taxa de juros, o mais poupança que vai entrar. Você vê que entra muito. Se a taxa de juros for baixinha, vai entrar pouca poupança. Então, nessa taxa de juros aqui, desenhada aqui, vai ser essa quantidade de capital. Então, essa é a quantidade de capital que entrou em resposta a esses juros que foi determinado neste mercado aqui. Aí a gente pega, então, esse dinheiro entrou aqui, em um mês entrou $2 bilhões, digamos. As várias poupanças, investidores asiáticos, investidores europeus, investidores americanos, africanos, eles entraram no Brasil, cada um deles já tem o negócio todo armado, então eles vão na Bolsa de Valores brasileiros, só que eles entram com dólar, com euros, com divisas, aí eles vão, eu preciso de reais para fazer meus negócios no Brasil. Então, eles trocam isso no Banco Central, no mercado de câmbio no Brasil, e é isso que está acontecendo aqui, esse é o mercado de câmbio. Então, deixa eu ver certinho. Aqui. Aí, então, essa é a quantidade que entrou, essa quantidade veio aqui de cima, em resposta a esses juros, entrou essa quantidade aqui, e isso, então, essa a gente vai chamar de oferta de dólares, o quanto que está sendo ofertado, quanto entrou, e aqui está a demanda. A demanda está lá, ela existe,
Então, essa oferta interagindo com essa demanda gerou o preço das divisas, que a gente chama de taxa de câmbio. Então, está aqui a taxa de câmbio de equilíbrio que foi gerado aqui. Então, é isso. O que emergiu daqui? O que esse exercício inteiro fez? A gente partiu das ofertas e demandas, esses são os dados originais que a gente tem, e a partir das ofertas e demandas por crédito e por divisas, a gente determinou a taxa de juros de equilíbrio e a taxa de câmbio de equilíbrio. E também as quantidades, né? As quantidades emprestadas e a quantidade de divisas que foram transacionadas. E o mais importante, e esse que é o tema central aqui, é que essas duas coisas são determinadas simultaneamente. Elas não são independentes. Os juros afetam a taxa de câmbio afeta os juros. Tá. Esse é o equilíbrio. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. A gente vai dar um choque nisso aqui agora. Então, vamos lá. A gente vai fazer o que chama de estática comparativa. Vocês lembram que a gente fez isso em vários outros mercados. Então, o que a gente vai fazer é mudar um parâmetro de cada vez. A gente muda um parâmetro, a gente se pergunta o que acontece com a oferta e a demanda em cada um dos mercados e acha um novo equilíbrio. São 3 situações que a gente vai ver. Eu vou, à medida que elas aparecerem, eu vou falando. Então, deixa eu falar a primeira situação. Então, a primeira situação, você está lá no equilíbrio. Tem uma taxa de juros R1, que foi determinada no mercado de fundos, e uma taxa de câmbio E1, e está tudo funcionando bem. Aí, o que mudou? A partir do momento, está aqui, ó. Mudança no comportamento dos investidores externos. E a gente vai dizer que é um otimismo dos investidores. Então, aconteceu alguma coisa e, de repente, as pessoas falam, Brasil, puxa, o Brasil agora deu um jeito lá, parece que as coisas estão indo bem, acho que é a terra do futuro, os mercados estão funcionando bem, a incerteza sumiu, eu sempre acreditei nesse país, a país do futuro, essas coisas. Então, isso aconteceu, é um choque. Quando eu falo choque, é porque não veio aqui de dentro desse modelo. Isso aconteceu lá fora, isso mudou. Então, vamos ver o que acontece. O que aconteceu aqui com a oferta e a demanda por fundos emprestáveis? Bom, a demanda continua igual, porque quem vai investir, vamos supor que nada muda aqui, mas a oferta aumentou, ela deslocou de S1 para S2. Os investidores ficaram mais confiantes no Brasil e tem mais capitais querendo entrar no Brasil, que é essa poupança externa, né? Então, com isso, o que aconteceu? Os juros caíram. Com mais capitais disponíveis, você tem uma certa quantidade de pessoas querendo pegar empréstimo. Essa é a demanda. Isso não mudou. É mesmo as pessoas querendo pegar empréstimos, mas de repente tem mais capital disponível. Então, quem queria pegar empréstimo fica mais fácil, não precisa oferecer tanto de juros. Tem muita. Se você vai para um banco, o banco cobra R1, então não vou pegar de você, vou pegar do outro banco que ele está me emprestando mais barato, está com juros mais baratos. Você vê isso sempre na televisão, concessionárias querendo vender carro, baixando, vem aqui que os juros é mais baixo, essas coisas. Então, os juros caiu, porque tem mais capital disponível, e a quantidade emprestada aumentou. Isso também é intuitivo. Então, vamos pegar esses juros, esse novo juros aqui. E aqui, o que aconteceu aqui com a mudança, com essa mudança aqui, com esse confiança extra no Brasil? É a mesma coisa que aconteceu aqui. Lembra, a diferença entre o S e o ILEP é que o S é poupança privada, poupança do governo e poupança externa, que é o ILEP. E aqui é só o ILEP. Então, basicamente é a mesma coisa, só que é só o componente externo. E esse otimismo fez com que tem mais capital querendo entrar no Brasil. Então, com mais capital querendo entrar, os juros caiu. Os juros caiu e com mais capital querendo entrar, então entrou mais capital. Então, tem uma oferta, a oferta de dólares, a oferta de divisas aumentou. Com confiança no Brasil, mais empresários vão querer investir no Brasil, então tem maior oferta
de divisas. Com mais divisas sendo vendidas, o preço das divisas cai. A taxa de câmbio fica mais barata. Houve uma valorização do real. Você precisa pagar menos reais para comprar o mesmo dólar. Então, é uma valorização do real. O dólar ficou mais barato, é uma valorização do real. Então, a resposta está aqui. O que aconteceu em troca dessa mudança, desse otimismo para com o Brasil? A taxa de câmbio caiu, que é uma boa coisa, que isso significa que vai ter mais investimento, mais empregos sendo gerados, e houve uma valorização do real. Se você fizesse o contrário, que é mais ou menos o que a gente está passando agora, uma mudança no comportamento dos investimentos externos, pessimismo para com o Brasil, se você fizesse isso, seria tudo o contrário. A oferta de poupança iria para cima, os juros iam subir, aqui menos poupança ia entrar, menos dólares ia entrar, ia ter uma desvalorização. Segundo o exercício de estágio comparativa, aqui o exercício é o seguinte, o governo tem um déficit orçamentário, o governo aumenta seus gastos, ele tem que pagar isso, ele quer aumentar os gastos, talvez porque tem uma eleição vindo aí, antes de eleição governos querem gastar, porque isso é um jeito meio malandro de ganhar eleições, sabe, na última hora você faz uns gastos meio populistas assim para apaziguar os ânimos, com sorte o eleitor vai conseguir enxergar através disso, mas nem sempre. Então o governo vai fazer uns gastos e aí ele não, o certo seria ou arrecadar mais, mas ele não consegue fazer isso, a arrecadação já está no máximo, e ainda mais você só pode aumentar a arrecadação um ano antes, então é difícil. Ou você tem que emitir dinheiro, que é irresponsável e é difícil fazer, tem um monte de regras impedindo isso, justamente para não voltar à inflação, é assim que a gente tinha inflação. Então, geralmente, o que o governo faz numa situação como essa, onde é que ele consegue o dinheiro para aumentar os gastos assim? Ele diz assim, ele emite títulos, ele diz assim, eu emiti aqui os títulos, talvez Tesouro Direto, outros títulos do governo, que são bastante seguros, porque governos não vão à falência, geralmente, né? O governo sempre tem vários mecanismos e tem garantias legais até certos valores que vai pagar você. Então, ele emite títulos e aí o que esses títulos fazem? Então, são pessoas, são poupadores aqui no Brasil que estavam poupando, estavam ofertando essas poupanças fazem parte de S1, mas aí quando o governo, então estão poupando onde? Nos bancos, em títulos dos bancos, em poupanças, nas vários instrumentos financeiros que tem, mas quando o governo lança o título dele, muito disso vai para o governo, que é um bom investimento, geralmente. E vai para o governo, então o governo está abocanhando parte das poupanças que existem no país para financiar os gastos deles. E aí sobra menos para a economia, para esses demandantes aqui de crédito. As pessoas que queriam abrir fábricas, fazer fazendas, abrir escritórios, começar negócios, startups, essas coisas, o governo pegou parte da poupança para os gastos dele, sobrou menos para os outros, então a poupança reduziu. Deixa eu achar minha setinha, que ela fica sumindo às vezes. Ela desloca para a esquerda, desculpe, e a taxa de juros sobe. Como tem menos poupança disponível, menos oferta de empréstimos, os juros ficam mais caros e a quantidade cai. Com esses juros mais caros, isso não afetou, essa mudança foi aqui no país, não afetou a poupança externa que está entrando, e então, a quantidade de dinheiro que está entrando, não houve um deslocamento da oferta de poupança, mas com a taxa de juros mais alta, a oferta de dólares de capital, a taxa de juros está mais alta, está tendo mais capital e isso aqui está aumentando a oferta de divisas dentro do país. Com isso, a taxa de câmbio desvaloriza. Como tem... Não, desculpa, ela valoriza, ela passou de E1 para E2. Com mais capital entrando, tem mais dólar no país, o dólar fica mais barato.
É um jeito de dizer que o real valorizou. E aí eles chamam isso aqui de os déficits duplos ou os déficits gêmeos, porque o governo está entrando em déficit aqui, porque ele está gastando, ele está se endividando para gastar. Então, ao se endividar, é um déficit, o governo vai ter que pagar isso no futuro. E aqui, o balanço de pagamentos, com essa taxa de câmbio valorizada, é mais barato importar, o país vai importar mais, e ficou mais caro para o resto do mundo comprar os produtos brasileiros, que o real ficou mais caro. Então, daí o Brasil vai importar mais, exportar menos, isso pode levar a um déficit em transações comerciais e, eventualmente, no balanço de pagamentos. Então, esse tipo de comportamento meio que responsável pelo governo tem consequências nos dois mercados, essa que é a ideia. O certo aqui seria o governo evitar esse tipo de comportamento, né? Ter controle dos gastos e ter um orçamento equilibrado. E, finalmente, o terceiro exemplo aqui tá aqui, o governo resolve colocar tarifas de importação, tarifas ou cotas de importação. Mas o país regularmente importa muitos produtos e também, às vezes, esses produtos concorrem com o produto nacional, mas é bom para a população que tem essa concorrência, mantém os preços e a qualidade, essa concorrência é boa da indústria nacional com a indústria externa. Eu sei que vocês, a gente fala assim, está concorrendo a indústria externa com a indústria nacional, diz, não, vamos proteger a indústria nacional, a gente precisa proteger a indústria nacional, botar tarifas e fazer protecionismo. Não, você não quer, você quer competição. Você quer que tenha essa competição, é saudável, faz a indústria nacional inovar, ser cuidadosa, buscar acertar seus negócios. A competição é boa. Mas aqui o governo resolveu botar tarifas de importação. Então, com essas tarifas de importação, o que está mudando, vamos começar aqui no mercado de câmbio, que é aqui que está partindo a mudança. Aqui, muita gente, aqui essa era a demanda original por divisas. E boa parte dessa demanda por divisas são pessoas que querem importar ou pessoas que querem viajar para o exterior. Se bem que isso é um pedaço pequeno comparado com as importações. Mas são pessoas que querem comprar dólar, comprar divisas. E aí, quando o governo colocou cotas de importação, não é mais um negócio tão bom importar. Você queria importar algum produto para vender aqui, ou algumas peças, alguma coisa que queria importar, porque você olhou o preço, achou que estava bom, mas aí na hora que você foi fechar o negócio, alguém falou, mas lembra que agora você tem que pagar 20% a mais para o governo de tarifa. Aí você, opa, peraí, 20% a mais? Não, aí ficou demais, aí já não é um bom negócio para mim, não estava contando com isso. Então, quer saber? Não vou mais importar, eu vou fazer outra coisa, eu vou usar o produto nacional, vou deixar fazer outro negócio. Então, com isso, reduziu a demanda por divisas. Ela passou daqui para cá, ela foi para a esquerda. Então, com isso, a demanda, a taxa de câmbio de equilíbrio, dado a oferta. Aqui, no resto, não mudou nada, isso não está afetando a taxa de juros, mas o que houve foi uma valorização do real. Como tem menos gente querendo comprar dólar, o preço do dólar caiu. O jeito de dizer isso, o real valorizou. Com o mesmo real, você compra mais dólar. E aí isso vai ter um monte de impactos no país, né? Tem gente que a tarifa às vezes não é em todos os setores, a tarifa é assim só para máquinas, ou só para roupas, ou só para alimentos. E aí isso que está falando aqui no 4 é efeitos setoriais. Aí gente que ia importar num setor, talvez resolva importar para outro, então tem ganhadores e perdedores dentro do país. Mas o ponto aqui é que esse aqui é uma mudança que afetou o mercado de câmbio, mas não teve impacto no mercado de juros, porque não tem nenhum mecanismo levando aqui. E aí você poderia fazer qualquer outro cenário. Macroeconomistas fazem isso, eles veem o que está acontecendo na economia do país, então aí o governo toma uma atitude, se diz o novo programa, ou acontece alguma coisa no mundo que afeta a demanda de poupanças, e aí você usa esse mecanismo para calcular e prever o que vai acontecer. Eu sei que isso aqui é meio pesado assim, para a introdução à economia, tem um monte de outras coisas e detalhes aqui, mas
eu falei na aula passada, eu nunca vi isso cair numa prova de introdução à economia, esse mecanismo, assim, com os 3 gráficos e você tendo que manipular ele. O que pode acontecer é alguma pergunta, algum texto falando assim, se de repente alguma coisa aconteceu que faz com que menos poupança externa entre no Brasil, o que isso faz com a taxa de juros e o que faz com a taxa de câmbio no Brasil? Aí você pode usar a lógica. Antes não precisa nem dos gráficos para muito dessa lógica. Você pensa assim, no enunciado está dizendo que está entrando menos poupança externa no Brasil, então isso está deslocando, tem menos poupança, a taxa de juros vai aumentar, está mais escasso. E a taxa de juros aumentando, você faz toda a lógica, está entrando menos poupança no Brasil, então são menos capitais entrando, no mercado de câmbio vai ter uma oferta menor de divisas, com menos divisas à venda, elas vão ficar mais caras, vai ter uma desvalorização da moeda nacional. Então é isso, eu tinha visto isso na aula passada, os slides não apareceram, agora eu falei com os slides. Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Porque senão eu vou passar já para o... Você pode só mostrar o primeiro exemplo? Tá, deixa eu ir lá. O primeiro exemplo é esse. Isso. Só para... Qual que é a dúvida? Não, tá tranquilo. É só para... Eu não tinha visto direito. Tá, na minha cabeça, esse é o que acho mais fácil de entender, né? E a coisa que a gente quer que aconteça, que de repente resolva muitas incertezas aqui no Brasil, o investimento vai voltar, porque ele já esteve, ele quer entrar no Brasil, então vai voltar, aí vai ter mais capitais disponíveis, mais poupança externa disponível, e esses capitais entrando, vai valorizar a taxa de câmbio. O dólar vai cair, hoje está 5,50, vai cair assim para 4. Então tá. Então tá aqui. Então vamos começar o outro tema. Nós temos mais 2, o que chamam de unidades em introdução à economia. O módulo 3 é o último módulo, temos a unidade 7, que é isso aqui, é desenvolvimento econômico. E depois, então isso aqui vai ser essa aula aí um pouco na próxima, e depois 2 aulas de economia brasileira, que é aplicar tudo isso que a gente aprendeu, no caso específico do Brasil, que a gente já vem fazendo de certa forma, que os exemplos que eu dou são sempre com o Brasil, mas aí vem um pouquinho mais específico do Brasil. E tá. Então, o que é desenvolvimento econômico? Você diz assim, peraí, mas a gente já não fez isso? Teve uma unidade com crescimento econômico. Então, a gente já fez. Tem aquela parte de produtividade, investimento e poupança e aquilo tudo. Não é a mesma coisa? É parecido? É parecido, mas não é a mesma coisa. Desenvolvimento... Oi. Diga. O seu áudio está cortando um pouco às vezes. Tá, deixa eu tentar mudar o canal aqui da internet, às vezes. Tá, vamos ver se melhora agora. Se não melhorar, eu volto para o outro. Então, desenvolvimento econômico não é exatamente a mesma coisa que crescimento econômico, e uma razão bem fácil de entender, que crescimento econômico é PIB. A gente quer saber sobre o aumento do PIB.
E essa é uma crítica que sempre tem para os economistas. Vocês, economistas, vocês são muito materialistas, só querem saber de PIB. A vida é muito mais do que PIB, do que coisas materiais. Sim, e claro, e desenvolvimento econômico é um pouquinho, duas coisas, duas diferenças. Um é que de mais longo prazo, crescimento econômico a gente quer saber ano a ano, quanto que cresceu de um ano para outro ano, crescimento. Isso é muito importante, né? Porque PIB é correlacionado com quase todas as outras coisas, com emprego. Dinheiro não traz felicidade, mas tem muitas correlações. Então, a gente quer um PIB sempre crescendo. Mas desenvolvimento econômico é mais longo prazo, a gente está mais preocupado assim, de 10 anos, de década em década, ou 100 anos, ou até mais, eu vou mostrar uns gráficos aqui, um horizonte maior. E a gente está preocupado não só com o tamanho do PIB e o crescimento do PIB, mas desigualdade e pobreza. Basicamente essas duas coisas, mas nisso estão misturadas várias outras coisas, podendo chegar até coisas como felicidade, florescimento, etc. Né? A gente vai focar especialmente em desigualdade e pobreza. Mas se a gente conseguir resolver a questão de crescimento, ter um PIB crescendo e sendo melhor distribuído e reduzindo pobreza, isso está muito bom. E aí pode se preocupar com as outras questões mais específicas. Então, aqui, desiderato. O que é desiderato? É tipo coisas que a gente gostaria. Então, o que a gente quer? A gente quer um PIB sempre crescente, mas a gente quer outras coisas também. Tem outros desejos. Desiderato, assim, outras coisas que se desejaria. A gente quer que o PIB cresça, mas que seja mais bem distribuído. Isso é muito importante, por várias razões. Mesmo se você não liga para a questão de justiça social, essas coisas, mesmo de um ponto de vista puramente econômico, é importante ter um PIB mais bem distribuído, por razões políticas também. A gente gostaria que, por exemplo, outro desiderato é meio ambiente, a gente quer um crescimento, mas que seja sustentável ambientalmente, e a gente quer que reduza a pobreza, quer melhor educação, esse tipo de coisa. Então, isso que é desenvolvimento, envolve todos esses tipos de variáveis. Aqui, outras coisas. Transformações na estrutura produtiva, por exemplo, mais ambientalmente sustentável. Nas instituições, a gente quer regras mais justas para a sociedade, que todo mundo tenha oportunidade. Esse tipo de coisa é desenvolvimento econômico. Então, deixa eu mudar aqui, antes de entrar nessas medidas, deixa eu botar uns outros slides aqui. Cadê? Aqui. Eu quero mostrar isso aqui. Eu acho que eu já mostrei alguma coisa assim lá no começo, mas acho que foi muito rápido, então, do começo da disciplina. Então, quero mostrar isso aqui para a gente ter uma ideia um pouco de crescimento de longo prazo. Então, não sei se eu mostrei ou não esse gráfico, mas aqui você tem isso aqui é um gráfico do PIB per capita. Está em inglês aqui, mas dá para entender. De 10 mil anos antes de Cristo até hoje. Então, tem uma estimativa, são duas estimativas. São dois pesquisadores diferentes. A gente não tem dados para isso, então são estimativas, na verdade. Mas são boas estimativas e é uma média para o mundo. Depois eu vou decompor isso entre países. Mas você vê, a história que está contando é que desde 10 mil antes de Cristo, que eu já vou dizer por que essa data, a humanidade, na média, era muito pobre. Esse valor aqui é só o suficiente para se sustentar, o que chama daquela armadilha malthusiana, lembra que a gente viu? Está mal cobrindo a sua necessidade calórica e de sobrevivência e de reprodução. Então, a história da humanidade é uma história bruta de sobrevivência e lutando contra a escassez e contra o meio ambiente. Claro que aqui no meio tem alguns períodos de florescimento,
de Império Romano, dinastias chinesas, Império Otomano, Império Turco e vários outros eventos, mas todos foram temporários. Todos geraram um início de crescimento, mas depois sucumbiram e quando você põe numa média, tudo volta aqui. Por que menos 10 mil aqui? Porque esse ponto aqui é o que chama da Revolução Neolítica. Não é exatamente ali, é claro que em lugares diferentes, mas esse é o momento em que surge a agricultura, a organização da sociedade em agricultura. Então, você passa de um ponto onde a maioria da humanidade está passando de... Eu tenho um slide aqui. Não dá para ver muito bem, mas de caçador, de ser caçador-coletador, isso aqui é coisa de antropólogos, né? Bandos, então, de 100 mil a 10 mil anos atrás, tinha bandos de 10 mil, de 10 a 100 pessoas, sem hierarquia. Quando o grupo crescia um pouquinho maior, em algum momento ele resolvia o problema de calorias, de escassez, o grupo crescia, mas se o grupo passava de mais ou menos 100, de 50, ele já quebrava em dois, todo mundo cooperava entre si e guerreava contra os outros grupos. Aí, a partir de 10 mil, que é onde começa nosso gráfico, surge a agricultura em alguns lugares, tem um pequeno aquecimento global que permite agricultura em lugares onde não tinha antes. E aí você tem grupos maiores, se quiser chamar eles de tribos, de 100 a 1000. Quando você tem esse tipo de coisa, passa a ser necessário hierarquia. Tem o chefe, tem liderança, tem instituições, tem regras. Com a agricultura deixa de ser nômade, passa a ser mais sedentário. Tem que ter regras para garantir direito de propriedade. Agora não tem mais tanto compartilhamento e cooperação, mas tem regras e as pessoas são sancionadas por não seguir as regras. E aí vai um crescimento assim por diante, né? A sociedade fica mais complexa, com mais regras, mais instituições. Mas repare que o que está acontecendo aqui é você está preso aqui na armadilha malthusiana, até chegar nesse ponto aqui. Então, aqui vai acontecer algo dramaticamente diferente. Deixa eu chegar mais perto aqui. Então, você vê 1600. Aqui é a partir daqui que começa um crescimento que nunca houve antes. E essa aqui é a média mundial, mas você sabe que isso não está acontecendo em todos os lugares do mundo. Pelo contrário, está acontecendo em um lugar muito específico, numa época muito específica, que é Holanda, Inglaterra primeiro, depois alguns outros países europeus acontecendo. Eu já vou mostrar a divisão hoje, mas então algo muito diferente que aconteceu, e o que aconteceu foi a Revolução Industrial. Então, você tem a Revolução Industrial acontecendo aqui. Se for estudar economia, só estudar história econômica, tem muitas as razões por que a Revolução Industrial aconteceu naquele momento, por que aconteceu ali, qual que é a essência da Revolução Industrial. Não é só, passou a usar tecnologia, é muito mais do que isso. E tem muitas controvérsias sobre qual é o elemento definidor que fez acontecer ali e naquele momento. Eu tô com barulhão. Não. Estava batendo. Eu vi. Não, eu escutei. Alguém está com o microfone ligado aí. Meu quarto foi invadido hoje na noite. Oi, microfone ligado. De paz, nem pra dormir. Deixa eu ver quem é aqui. Letícia. Letícia. Microfone ligado. Obrigado. Tá, deixa eu voltar. Professor. Fala, pode falar. Isso que você estava comentando aí, eu vi uma vez uma pesquisa da população mundial, né? Tipo, dessa época aí, 10 mil anos, antes de Cristo, até, enfim, ali na Revolução Industrial, a população mundial não ultrapassara 1 bilhão de pessoas no mundo. E aí, na Segunda Guerra Mundial, a população mundial era de 2 bi. Em menos de 100 anos, nós saltamos de 2 bi para 7, já chegando a 8 bilhões. É interessante isso, né? É bem essa ideia de uma armadilha malthusiana. A armadilha malthusiana é assim, os seres humanos eles resolvem o problema de sobrevivência, de conseguir calorias suficientes, mas é contraproducente, porque assim que você resolve, a população começa a aumentar, as pessoas começam a ter mais filhos, é natural e imediato. Então, em uma geração, 2 gerações, já começa a aumentar. Mas aí,
com a população maior, isso demanda mais produção, mais recursos, e na história da humanidade, aí você não conseguiu resolver isso de novo, então a armadilha puxa você e a população reduz de novo e volta. E esse fenômeno que está dizendo é o momento em que a humanidade consegue escapar daquilo ali. Então tem muito a ver com Revolução Verde, de começar uma agricultura ultra produtiva, onde você consegue sustentar, né, várias outras atividades e outros avanços de produtividade, né? Com os mesmos recursos estão conseguindo produzir muito mais. Aí escapou. Ainda existe muita pobreza, é um grande problema, é justamente que a gente vai tratar, mas bastante lugares no mundo cada vez mais conseguem sair dessa escassez, escapar na armadilha da escassez, o suficiente para reproduzir em grandes números. Pois é, mas essa coisa da pobreza também eu acho meio relativa, assim, porque se vamos comparar assim, o britânico na era da Revolução Industrial, um britânico pobre, ele tinha, sei lá, 3 camisas, no livro ela falava mais ou menos assim, tinha 3 camisas, uma casinha assim, e pronto, bem simples. Só que o pobre de hoje, ele tem celular. Então, tipo, o nível de riqueza de tecnológica, comparando com cada revolução industrial que ele tinha, que o que hoje do século XXI tem, o do século XXI não está mais assim. Inclusive é por isso, é o que você estava falando, a partir daquele momento que começa esse crescimento populacional, é o momento que inclusive os países pobres escapam do problema malthusiano, e aí que acontece esse negócio de você ter países pobres ultrapopulosos, né? Porque eles conseguem um aumento de produtividade o suficiente para a população crescer, então por isso que tem na Índia 1 bilhão de pessoas na Índia, mas o PIB per capita da Índia é mais baixo do que o do Brasil. As pessoas acham que não, porque tem umas partes modernas dentro, mas é muita gente. Na China também, 1 bilhão, mais do que 1 bilhão de chineses. Então você escapou o suficiente da escassez para a população. Você não consegue chegar a uma população tão grande se você ainda está presa na armadilha malthusiana. Mas você escapou dela, mas você não conseguiu organizar a sociedade, as instituições, a produção e tudo mais, o suficiente para melhorar o nível de vida. Então, isso leva para o próximo slide. Vamos ver aqui. O próximo slide vai mostrar essa diferenciação aqui. Aqui eu botei só alguns países, mas eu botei assim alguns países ricos. Esses são os que levaram aquela subida lá. E aqui uma série de outros países, depois o Brasil, inclusive, aqui. Eu não botei a China, eu achei que eu tinha colocado, não sei se vocês botaram, mas a China está aqui, está muito próxima do Brasil. Em termos de PIB per capita, a China está próxima do Brasil. Então, você vê que aqui tem uns 30 países que conseguiram aumentar essa qualidade de vida, ter um desenvolvimento econômico realmente muito forte, uma qualidade de vida muito boa para a sua população. E tem uma série de outros países que não conseguiram. Repara o que está acontecendo. A gente está tratando de desenvolvimento. Desenvolvimento é tipo essa trajetória dessa curva. Veja aqui, esse aqui é o Japão. Essa amarela aqui, ela começa o Japão na década de 50. Era pobre, perdeu a guerra e tudo mais, e era um país relativamente pobre. Talvez um pouquinho mais rico que a maioria desses outros aqui, mas muito menos do que esses outros. E o Japão, nesse período, cresceu e virou um país rico. Então, o Japão se desenvolveu, passou um processo de desenvolvimento econômico nos 50 anos. O Brasil cresceu muito nessa década aqui. Na verdade, o Brasil, é difícil de acreditar, mas é o país que mais cresceu de 1930 até mais ou menos 1970. Mais ou menos 70 aqui. Isso não está confirmado aqui, né? Mas o Brasil cresceu muito nesse período. Mas, eventualmente, já chegou um período, a partir da década de 70, bem estável, assim, o crescimento per capita. Claro que o PIB está crescendo, mas a população está crescendo, então o PIB per capita. E a questão, uma das grandes questões que tem sobre desenvolvimento é isso, por que essa diferença? E repara que, por que você não botou os outros países que estão aqui no meio, nesse hiato aqui? E a verdade é que não tem. Não é bem verdade, tem alguns aqui, sim,
alguns que estão transicionando para cima, outros que estão transicionando para baixo. Por exemplo, a Argentina já esteve aqui em cima e desceu. A Venezuela já foi um país rico e desceu. O Chile, aos poucos, está subindo aqui. Mas o interessante é o seguinte, é que, então, o mundo realmente é bipolar desse jeito. Tem os países desenvolvidos, ricos, antigamente a gente chamava de industrializados, mas essa não é mais a distinção. Na verdade, os aqui embaixo hoje também são industrializados, e não é isso que faz a diferença, ser industrializado ou não. E tem os países em desenvolvimento e não desenvolvidos. Mas o mais interessante de tudo é o seguinte, os países que chegaram aqui, você olhando assim, você diz assim, isso aqui vai fechar, é o que a gente chama de convergência em economia. Vai haver uma convergência. Esses países de baixo vão subir e alcançar os países ricos e, eventualmente, o mundo inteiro vai ter uma excelente qualidade de vida, daqui a 100 anos, talvez. E existem boas razões para acreditar nisso, porque a própria taxa de juros, isso que a gente tratou no começo da aula hoje, deveria fazer isso. Os juros no Brasil é alto, os juros aqui na Índia é alto, nesse país os juros é alto porque capital é escasso, e aqui tem um excedente de capital, então o juros sinaliza, atrai o capital daqui de cima para aqui para baixo, o capital entrando vira investimento, investimento gera produção, que gera aumento do PIB, e esses de baixo deveriam crescer. Então, a teoria econômica mais básica iria prever isso. Mas só que, se olhando os dados, não está acontecendo isso, né? Vai parecer uma boca de jacaré, assim, não parece que está fechando, que a mandíbula de baixo está subindo para alcançar de cima. E aí tem uma literatura muito grande querendo achar razões para isso, tem muito a ver com instituições, com as regras, questões políticas, etc. Mas o mais interessante é que quase todos os países que chegaram aqui não chegaram aqui nos últimos 10 anos, nos últimos 20 anos, nos últimos 50 anos, eles chegaram no século XIX. Essa divisão é mais ou menos, com algumas exceções, particularmente os tigres asiáticos, Coreia, Japão, Taiwan, Singapura, que eram pobres e nos últimos 50 anos fizeram a convergência, mas a maioria dos outros, isso já existia no século XIX. Então, essa é uma das coisas que a literatura tenta explicar, e estudar desenvolvimento é estudar isso, né? Qual é a dificuldade desses países aqui chegar aqui? Porque parece uma coisa difícil, mas não é uma coisa difícil pensar bem. A gente sabe o que gera crescimento econômico, né? A gente não tem um segredo, não tem algum obstáculo que é impossível passar por cima, pelo menos teoricamente. E, no entanto, tem poucos países fazendo essa convergência. O Brasil já teve grandes períodos de grande crescimento. Parecia que o Brasil estava a postos na soleira da porta de fazer a transição, tanto que na década de 70 a gente chamava o Brasil do país do futuro, o mundo inteiro falava, é um país grande, com população grande, mercado interno grande, cresceu muito de 1930 a 1970, provou que ele tem o que é necessário para crescer, porque ele fez isso já no passado, e de repente parou. Por que ele não continua? Então, essas são as perguntas que se quer responder com o desenvolvimento econômico. Deixa eu voltar para os outros slides ali. Então, tá. O que a gente vai querer fazer aqui? Vamos ver. Aqui o tema aqui são mais umas medidas primeiro, umas medidas de desigualdade, medidas de desenvolvimento econômico. Então, tá aqui algumas que nós vamos querer ver. A gente já tem uma medida, que é PIB. Mas, como eu falei antes, quando tentei motivar, a gente quer outras que captem outros aspectos. PIB é importante, crescimento econômico é essencial, mas a gente quer outras coisas. Então, vamos pegar aqui, primeiro, olhar isso aqui. Aqui eu peguei uma lista vamos comparar PIB, PIB per capita e PIB per capita PPC, que a gente viu o que é a paridade de poder de compra. Então, eu fui lá no World Economic Outlook do FMI, que é uma fonte de dados desse tipo de coisa, e vamos ver aqui, eu peguei, não dá para botar a lista inteira, que são quase 200 países, não ia ficar muito pequeno, nesse aqui eu botei só os primeiros 12. Então, qual que é o maior país do mundo?
Isso aqui é 2010. Eu acho que a China já passou, nesses 10, 11 anos desde aqui, a China já passou, que a China tem crescido. Pensa, a China, nesse período, cresceu entre 7 e 10. Nos anos ruins, a China cresceu 6,5%. Então, ponha isso capitalizado. Pega 5 trilhões de... Né, trilhões, cada um é 1 bilhão, então 5 trilhões de dólares. E em 2010 para 2011, ponha 10% nisso, daí pega isso e põe 10% e 10%, 10%, faz isso 10 vezes. Claro, os Estados Unidos também está crescendo, mas então, em todo caso, vamos fazer isso aqui para 2010. Então, Estados Unidos, China e o Brasil aqui, 7º lugar. Às vezes impressiona alguém, diz, poxa, mas o Brasil é um país tão pobre, como é que a gente é o 7º maior país do mundo? Mas aqui é só PIB, aqui é absoluto. É o tamanho do bolo. O nosso bolo é muito grande, porque é um país grande, nós somos, acho que a 5ª maior população do mundo, China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, alguém, Brasil, mais ou menos alguma coisa assim. Então, isso aqui, bom, é uma economia muito grande, uma economia importante por ser grande, né? Mas não é a melhor comparação para você fazer. Tá. Aí, vamos ver PIB per capita. Vamos dividir o bolo. Qual que é o tamanho da fatia média? Todo mundo na população ganhar uma fatia igual do bolo, e a gente sabe que não é igual, esse é o que a gente quer justamente estudar agora. Mas se fosse igual, qual seria a fatia de cada um? Bom, primeiro tem Luxemburgo, teria o melhor, mas Luxemburgo não é como se fosse um país de verdade. É um país de verdade, mas é um caso muito especial. Tem um lugar que tem bancos e poupança dos outros países escondidas lá, uma população muito pequena, uma cidade-estado, né? Mas então vamos ver, Noruega, é muito comum ver Noruega no topo dessas coisas, um PIB per capita a valores de 2008, mas eu acho que é o PIB de 2008, em 2008, então Noruega, 94 mil dólares. Isso aqui está errado, se é per capita, não é 1 bilhão por cada pessoa, isso aqui é mil. Não percebi agora, isso aqui é 1.000. Então, 94 mil dólares. Noruega, depois Catar, que é um caso especial também. Uma coisa que você quer pensar, assim, é quase o mesmo PIB per capita aqui. Diz, então tanto faz eu morar na Noruega, no Catar? Não, porque a distribuição nesses dois são radicalmente diferentes. No Catar deve ter uma família que é dona dos poços de petróleo e tem todo o dinheiro, ninguém mais tem nada. E na Noruega, um dos países mais igualitários que tem no mundo. Suíça, Dinamarca, Estados Unidos. Você vê que Estados Unidos é quase metade do que a Noruega, mas é uma população muito maior. França, Alemanha, e aqui eu dei um salto para eu queria alcançar o Brasil. Eu queria pegar os BRICS, né? Peguei BRICS aqui, Brasil, Índia, China, Rússia, não botei África do Sul, porque antes não era BRICS. E o Brasil está aqui. Em 2008, você vê que o PIB per capita do Brasil é bem mais alto que da China. Acho que hoje eles são mais ou menos iguais. Algumas pessoas se surpreendem com isso, que você vê na televisão, trem de alta velocidade, prédios mais modernos do mundo, China, essas coisas, mas isso é um pedaço muito pequeno da China, são algumas cidades da China, enquanto tem uma imensa população muito pobre e oprimida. Né? Então, está aqui o PIB per capita, isso aqui é uma comparação bem melhor do que a anterior, isso aqui nos diz muito mais sobre a realidade da vida das pessoas, né? Faz muito mais sentido o Brasil ser o número 63 do mundo, em termos de crescimento econômico, do que ser de riqueza e recursos, do que ser, isso diz muito mais da vida de um brasileiro médio, do que dizer nós somos o 6º maior país do mundo. Mas, claro, você vai usar a estatística dependendo do que você quer examinar. E aí tem aí tem esse PIB aqui, mas lembra o que eu falei? Você pode chegar e dizer, mas espera aí, esse PIB está em dólar. Estados Unidos, realmente, em dólar faz sentido, mas os outros países, na França,
é euro, na Rússia é rublo, no Brasil é real. E como é que eles calcularam o PIB em reais e depois transformaram os reais, dividiram pela população, pegaram o PIB per capita em reais e transformaram o PIB per capita em dólar para poder comparar nessa tabela com os outros países. Tá, faz sentido. Mas qual taxa de câmbio eles usaram? Porque a taxa de câmbio varia de um dia para o outro, de uma semana para o outro, e às vezes varia bastante. Às vezes a taxa de câmbio varia 20% em um dia. Tem umas desvalorizações, acontece alguma coisa de uma incerteza ou um choque positivo e varia 20%, 10%. Não é tão raro variar a taxa de câmbio. Aí, se você calcular o PIB per capita num dia, a taxa de câmbio varia 10%, você calcula no outro dia, diz, poxa, o país ficou 10% mais rico em um dia, que beleza. E é óbvio que isso não é verdade, isso é uma consequência estatística. Então, o que a gente gostaria de fazer é ter uma taxa de câmbio que ela fosse mais estável e refletisse melhor as comparações entre os países. E a gente sabe qual é essa taxa de câmbio, é a nossa taxa de câmbio PPC, paridade de poder de compra. Então, está aqui, vamos pegar em 2004, o PIB per capita do Brasil era $3.600. 3 aninhos depois, passou 3 anos, que não é tanto tempo assim, e se você calculasse, usando a taxa de câmbio do momento, em cada caso, em cada ano, isso dobrou, né? Quase o dobro. Puxa, em 3 anos o país dobrou, isso é uma maravilha. Imagine só o que isso faz de resolver problemas das pessoas e gerar oportunidades e felicidade. Mas será que você pode acreditar nisso? Será que é verdade que um país dobrou? Sim. Se um país crescer 7% ao ano, não, 10% ao ano durante 7 anos, e crescer 10% é possível. O Brasil fez na época do milagre brasileiro, durante uns 5 anos, cresceu 10%. A China, um exemplo que vem fazendo isso há muito tempo, crescimento de 10%. Mas é excepcional. E mesmo assim, você tem que crescer 7 anos, 10% para dobrar. Então, como é que o Brasil dobrou aqui em 3 anos? Que mega milagre dos milagres é esse? É óbvio que não é real, isso não é verdadeiro isso aqui. O que aconteceu foi valorização, desvalorização da taxa de câmbio, né? Entre 2004 e 2007 houve uma grande valorização do real. Por quê? Lembra, esse era um período que preço de commodities tipo ferro, milho, açúcar, café, carne, essas coisas que o Brasil é um dos maiores exportadores do mundo, os preços internacionais subiram muito, especialmente porque a China estava comprando. Então, estava o Brasil exportando muito, uma enxurrada de dólares para dentro do país. Com tantos os dólares entrando no Brasil, o dólar estava baratinho. O que é um outro nome que a gente tem para o dólar ficar baratinho? É uma valorização do real. O mesmo real está comprando mais dólares. Então, esse duplicação aqui do PIB per capita foi um artefato do que está acontecendo ali no mercado de câmbio. Então, o jeito para evitar essas confusões e essas falsas conclusões, vamos calcular a paridade de poder de compra e recalcular os PIBs. Isso se faz, não precisa fazer, né? Você procura tabelas. Geralmente, bons jornalistas, quando vão estudar economia, fizeram introdução à economia, já vão usar e vão dizer lá, o PIB do Brasil, o Brasil é o número 56 do mundo, e a minha comparação leva em conta o paridade de poder de compra. Repara que, então, vamos comparar aqui com a outra tabela, não dá tanta diferença. Você não tem um país que estava em lugar número 100 agora está em lugar número 10. Não tem. Mas você tem algumas flutuações, às vezes com saltos maiores ou não. Lembra no outro aqui, vamos voltar aqui. Luxemburgo, Noruega, Catar, Suíça, Dinamarca, Estados Unidos. Fazendo a comparação mais correta, Luxemburgo está aqui, está em segundo em vez de primeiro, Noruega está em quarto em vez de segundo, Catar está aqui, Singapura. O Brasil não mudou, na verdade, né? O Brasil 63, a China 104, e a Índia, Brasil e China não mudou muito. Vai ver que eles já estavam em 2010, a taxa de câmbio já estava mais próxima da paridade
sabe, se ela já estava perto da paridade de poder de compra, quando você ajusta pela paridade de poder de compra, não muda muito, então talvez seja isso que está acontecendo aqui. O ponto é que é importante levar em conta essas coisas. Tá. Aí, isso, a gente está comparando riquezas, a gente já refinou um pouquinho a estatística que a gente vai usar, só que daí uma objeção que você pode fazer, especialmente aquela que eu fiz aqui, olhando isso aqui, é dizer, mas aqui, pega esses 5 primeiros aqui, então é aquilo que eu falei, a qualidade de vida dos indivíduos, as pessoas verdadeiras morando nesses países é mais ou menos a mesma. Aqui, pega esses 3 aqui, e obviamente não é. Tem uma questão muito... O PIB per capita pode ser grande, mas pode ser mal distribuído. Pode ter um pequeno grupo que tem muito do PIB e um outro grupo que não, mas quando você faz PIB per capita é uma média e essas diferenças somem. Por isso é muito importante nós falamos sobre desigualdade. E aí é importante ter um índice, um jeito de medir. Tem vários jeitos de medir isso. Um jeito bem simples de falar é você dizer assim, pega a porcentagem pega o PIB do país, pega os 10% mais ricos e vê qual que é a porcentagem que eles têm da riqueza. E pega os 10% mais pobres e vê qual que é a porcentagem que eles têm. Tipicamente assim, os 10% mais ricos, num país desigual que nem o Brasil, tem 40% da riqueza e os 10% mais pobres só tem 1%. Então, você põe 40 sobre 1 e dá um índice de desigualdade. O índice de Gini é parecido com isso, só que ele faz para todos os percentis. Então, é um índice que... qualquer índice que você vai pegar, você vai querer pegar uma distribuição da riqueza do país, a distribuição da renda, e uma distribuição, é um retrato estatístico daquela variável. Ela tipicamente tem uma medida de posição, ela diz se tipo a média, mediana, a moda, que a riqueza é alta ou é baixa na média, e também de dispersão, quão bem ela é distribuída. Aqui a gente está muito interessado nessa segunda medida, que a gente chama do segundo momento, que dá a variância, a distribuição, o desvio padrão. Então, de certa forma, quando se trata de renda per capita, essa medida de posição, que é a média, que é o PIB per capita, dá uma noção da eficiência da economia. Se a economia é muito eficiente, a média da riqueza, o PIB per capita, vai ser mais alto. Se ela é uma economia mais bagunçada, o PIB per capita vai ser mais baixo. E a distribuição, a variância, nos dá uma ideia da justiça social, o quão igualitário é esse país ou não. E o bem-estar social, que é o que a gente liga no final das contas, o que a gente quer maximizar, depende das duas. A gente quer as duas coisas. A gente quer eficiência, que é um PIB per capita alto, produção, produtividade, e a gente quer ele bem distribuído. A maioria das pessoas concordariam com isso. Os detalhes do que você quer dizer com bem distribuído pode ter um pouquinho mais de controvérsia. Então, você pode ter alguém mais radical e dizer assim, não, eu quero que seja exatamente igual para todo mundo. Todo mundo tem que ter a mesma renda. Né? Tem que ser assim. Só isso é justiça social. Outras pessoas podem querer dizer, não, mas as pessoas são diferentes, o que você tem que fazer tem que ser puramente meritocrático. Quem se esforçar, acordar cedo, trabalhar duro e conseguiu aquilo por si, outros são preguiçosos, não fazem nada, não têm capacidades, então eles não deviam ter uma renda menor. Deixa a própria economia e o mercado decidir isso. Algo muito mais razoável, sem esses extremos, seria alguma coisa mais no meio. Você não quer a igualdade imposta, porque você quer que tenha incentivos para que as pessoas trabalhem, mas você gostaria de alguma forma que tivesse oportunidades para todo mundo partisse de oportunidades iguais. O que não é o caso em lugar nenhum, nem na Noruega, né? Quem nasce numa família mais rica, quem tem acesso à educação, etc., sempre vai ter uma vantagem de partida. Ao nascer já tem uma vantagem de partida. E talvez seja impossível, talvez até indesejável eliminar isso completamente, se não quer
se meter na vida de tantas pessoas, mas você gostaria de ter um mínimo de igualdade de oportunidade. Por exemplo, um jeito de fazer isso é ter acesso à educação para todo mundo. Educação pública de excelente qualidade para todo mundo, independente da família. Isso já é equalizador muito forte dessas desigualdades. Então, tem esse tipo de discussão. A gente não vai entrar muito nesse tipo de coisa. E até é uma discussão que rapidamente descamba para ideologia. Então, é muito difícil e a gente não quer fazer isso aqui. Aqui a gente está pegando as definições, os conceitos, os mecanismos, né? Que são importantes, e aí você usa esses mecanismos, essas variáveis, esses conceitos, nessas outras discussões políticas e filosóficas e éticas e ideológicas depois. Que, né, tem campos para isso depois. Então, qual que é a medida mais usada para distribuição de renda? É o coeficiente de Gini. Vocês devem ter ouvido falar já sobre isso, os jornalistas usam isso muito, é o que mais se usa. É um indicador entre 0 e 1. Então, se você falar assim, o índice de Gini do Brasil de um país é 0, quer dizer que todo mundo tem exatamente a mesma renda. Se você falar que ele é 1, quer dizer que uma pessoa tem toda a renda e todo o resto da população tem 0. Nenhum país está nesses extremos, né? Nenhum país todo mundo tem exatamente a mesma coisa, nenhum país uma pessoa tem tudo, né? Igualdade absoluta, desigualdade absoluta. Mas existe muita variabilidade dentro. Tem países como a Noruega, que tem um Gini, a gente vai ver daqui a pouco, tem mais ou menos 0,2. E tem um país como o Brasil, que tem um Gini de 0,6. O Brasil é um país extremamente desigual. Esse é um dos maiores problemas que existe no Brasil. É ruim por questões morais e de justiça social, mas é ruim também. Mesmo se vocês não ligam para a justiça, eu não ligo para a justiça social, mas é ruim para a economia. Faz mal para a economia, impede o crescimento da economia. Então, é ruim em todos os aspectos. Então, eu não vou começar isso aqui agora, eu vou deixar isso para a próxima aula. Vamos só dar uma olhada aqui no índice de Gini, só para ter uma noção aqui na tabela. A gente faz isso, depois a gente para e deixa o resto para a próxima aula. Aqui está aquela medida que eu falei. Aqui está em ordem alfabética, e só alguns países. Então, aqui você pegando os 10% mais ricos, você vê qual que é a renda deles, qual que é a porcentagem da renda que eles têm, sobre os 10% mais pobres. Então, maior que for esse número, o mais desigual que é o país. Então, essa medida é bem simplificada. O índice de Gini é melhor. A gente vai ver depois, ele faz quase que percentil por percentil. Mas vamos comparar. Então, a África do Sul, bastante desigual. A Argentina, mais desigual que a África do Sul, por esse critério que antes. Bolívia é o mais desigual desses aqui, né? Deve ter países mais desiguais. E o Brasil aqui, o número 3 ou 4 dessa lista aqui, extremamente desigual. Então, essa é uma medida. Qual é o país mais igualitário aqui? Cadê Noruega? Deve 6,1. Hungria, mais ainda. Dinamarca. Então, os Estados Unidos não é um país desigual. Os Estados Unidos é muito mais desigual do que a Europa, por exemplo, do que a maioria dos países europeus. Então, cada país meio que escolhe, de certa forma, meio que escolhe os seus níveis de desigualdade. Esse não é o melhor índice. Você vê que quando você pega aqui o índice de Gini, lembra, o mais baixo que ele é, mais próximo de 0, o mais igualitário que ele é, mais próximo a 1. Então, a Bolívia aqui, isso aqui confirma. Mas aqui, por esse critério, a Bolívia está acima do Brasil. Bom, aqui também, a Bolívia está acima do Brasil. Mas o Brasil seria o número 2 aqui, né? Pelo índice de Gini. Não, tem a Colômbia também. Mas todos meio juntos aqui, a América do Sul. A América do Sul, tradicionalmente, historicamente, é muito desigual. E aí, só para acabar, aqui uma curiosidade que eu fiz aqui. Eu peguei aqui para o Brasil qual que é a renda média mensal dos 10% mais ricos e dos 10% mais pobres.
E... Está parecendo errado para mim. Coisa que seja tão baixa assim, mesmo os 10% mais pobres. Mas o ponto é que tem uma desigualdade muito grande aqui. E uma coisa interessante, eu pensei que eu tinha esses números aqui, mas se você pegar o índice de Gini para o Brasil, fizer por estados, você vê que tem uma diferença muito grande dentro do Brasil. Então, o Brasil tem estados com um PIB per capita bem mais alto que outros estados, e o que tem o maior PIB per capita no Brasil é o DF, exatamente o DF, justamente por ser um lugar cheio de funcionários públicos, onde os salários tendem a ser mais altos. Bom, deixa eu parar aqui, e a gente volta, a gente vai ter toda essa questão de curva de Lorenz e o cálculo do coeficiente de Gini na próxima aula. E daí umas outras medidas, e vai ser basicamente isso que a gente vai ver sobre distribuição de renda, e a gente passa para a economia brasileira. Alguma pergunta quanto a essas outras coisas aqui? A prova vai ser... A próxima prova, já sabe mais ou menos a data? A data está lá no cigarro. Se você olhar no cigarro, eu na minha cabeça, aqui a gente acabou essa semana. Próxima semana vai ter desenvolvimento, economia brasileira. Daí, na outra semana, tem economia brasileira de novo, uma aula de revisão. E daí, então, não esse sábado, nem o próximo, mas aquele outro. Eu acho que é isso. Dia 15. Dia 15, então, é isso. Não esse sábado, nem o outro, mas o outro depois. E vai ser só a matéria desde a outra prova. Só a partir de economia monetária, aquela coisa, inflação, aquelas coisas todas. Então, tá bom. Então, bom fim de semana para vocês.